Você já se perguntou o que acontece quando alguém zomba de Deus, de Jesus ou da igreja? A Bíblia nos ensina que Deus não se deixa escarnecer e zombar de sua santidade pode trazer consequências graves. Ao longo da história, muitas pessoas famosas desafiaram os princípios divinos e suas trajetórias nos mostram como atitudes de desprezo à fé podem resultar em finais inesperados e trágicos. Este é o canal Caminho da Fé, onde trazemos mensagens que edificam e nos aproximam do Pai. Curta, inscreva-se e compartilhe este conteúdo para conscientizar mais pessoas sobre o respeito à Palavra de Deus. Ao final, falaremos sobre a importância de se aproximar de Deus e da leitura bíblica para fortalecer sua caminhada espiritual. Como nos alerta a palavra, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Essa passagem nos lembra que ações e palavras têm peso diante do Criador. Vamos começar com 2 exemplos de figuras conhecidas que desafiaram a fé cristã e enfrentaram finais marcantes. John Lennon, um dos integrantes da banda Beatles, disse uma vez: "Somos mais populares que Jesus Cristo. Não sei o que irá acabar primeiro, o cristianismo ou o rock and roll." Essa declaração, feita durante uma entrevista em 1966, causou indignação em todo o mundo cristão. Muitos viram suas palavras como arrogantes e desrespeitosas, uma afronta direta à figura de Cristo e à fé de milhões. Embora Lennon tenha vivido anos de sucesso após sua fala, sua morte trágica em 1980 foi chocante. Ele foi assassinado a tiros em frente ao edifício Dakota, em Nova York, por um fã obcecado. A tragédia é frequentemente lembrada como um exemplo de como palavras proferidas contra Deus podem ter repercussões inesperadas e devastadoras. Enquanto refletimos sobre essa história, lembramos que Deus não nos pede perfeição, mas respeito e reverência por sua santidade. 2. Marilyn Monroe. Assim como Lennon, outra figura icônica que marcou a história com sua atitude em relação à fé foi Marilyn Monroe. A lendária atriz foi visitada em certa ocasião pelo evangelista Billy Graham, que a aconselhou sobre o amor de Cristo e a necessidade de um relacionamento com Deus. Sua resposta teria sido direta e indiferente: "Eu não preciso de Jesus." Poucos dias depois dessa conversa, Monroe foi encontrada morta em sua casa, em circunstâncias que até hoje geram debates e mistérios. Sua vida, marcada por fama e glória, terminou de forma solitária e trágica, deixando muitos refletindo sobre o poder de suas palavras e escolhas. A Bíblia nos lembra: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 14:27. Suas escolhas espirituais, ou a falta delas, podem influenciar diretamente o rumo de sua vida. Vimos como palavras ou atitudes que desrespeitam a Deus podem trazer repercussões inesperadas. A história nos dá muitos exemplos de pessoas que, ao zombarem do sagrado, enfrentaram destinos trágicos. Isso nos lembra o que está escrito em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos explorar agora mais 2 histórias marcantes. 3. Bon Scott, vocalista da banda AC/DC, era conhecido por seu estilo de vida irreverente e suas letras provocativas. Uma das músicas mais famosas da banda, Highway to Hell, era frequentemente associada ao desprezo pela religião e ao estilo de vida libertino. Scott chegou a zombar da ideia de Deus e do céu, dizendo que preferiria o calor do inferno à monotonia do céu. Pouco tempo depois do lançamento dessa música, em 1980, Bon Scott foi encontrado morto em seu carro, sufocado por seu próprio vômito após uma noite de excessos. A tragédia serviu como um alerta para muitos sobre as consequências de viver sem temor a Deus.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. 4. Thomas Andrews, Titanic, o engenheiro-chefe responsável pela construção do Titanic, ficou famoso por ter dito em uma declaração pública: "Nem Deus pode afundar este navio." A confiança exagerada na tecnologia e a soberba em suas palavras desconsideraram o poder divino. Em 1912, durante a viagem inaugural do Titanic, o navio colidiu com um iceberg e afundou, causando a morte de mais de 1.500 pessoas, incluindo o próprio Andrews. Sua fala tornou-se um símbolo de como a arrogância e o desrespeito a Deus podem trazer consequências devastadoras. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Até aqui, vimos exemplos de como zombar de Deus ou tratar a fé com desprezo pode trazer consequências severas. Como nos ensina a Bíblia, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Agora, exploraremos mais duas histórias que ilustram essa verdade. 5. Cazuza, famoso cantor e compositor brasileiro, tinha uma vida marcada por sucesso, polêmicas e excessos. Durante um show, foi relatado que ele segurou um cigarro, soprou a fumaça para o céu e disse: "Esse é para você, Deus." Sua atitude, considerada uma afronta ao sagrado, chocou muitos que assistiram. Cazuza enfrentou uma doença grave e morreu jovem, aos 32 anos, devido a complicações da AIDS. Sua história serve como um alerta sobre como escolhas e palavras podem repercutir de formas inesperadas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e aparte-se do mal. Provérbios 3, 7. 6. Hugo Chávez. O ex-presidente da Venezuela era conhecido por suas declarações controversas. Em um de seus discursos, Chávez zombou da fé cristã e chegou a afirmar, com tom de desafio: "Se Deus existe, que ele me tire daqui em breve." Pouco tempo depois, Chávez foi diagnosticado com um câncer agressivo e faleceu em 2013, deixando um legado de divisões e dificuldades em seu país. Sua história ecoa o que está escrito em Jó 21, 14, 15. Eles dizem a Deus: "Retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos." A Bíblia nos ensina que nossas palavras têm poder. Quando usamos nossa voz para zombar ou desprezar o sagrado, podemos atrair consequências inevitáveis. Como diz em Mateus 12:36, "Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo." Agora, vamos conhecer mais dois exemplos que ilustram essa verdade. 7. Stephen Hawking. O renomado cientista, conhecido por suas contribuições à física e cosmologia, também ficou famoso por suas declarações polêmicas sobre Deus. Em diversas entrevistas, Hawking afirmou: "Não há necessidade de Deus para explicar a criação do universo." Sua postura ateísta provocou muitas discussões sobre fé e ciência. Embora tenha vivido uma vida de realizações intelectuais, Hawking enfrentou a esclerose lateral amiotrófica, ELA, que o deixou fisicamente incapacitado por décadas. Sua história nos lembra que, por mais que possamos alcançar conhecimento humano, a soberania de Deus está além do nosso entendimento. O homem, com toda a sua sabedoria, não pode descobrir o propósito de Deus. Eclesiastes 8:17. À medida que nos aprofundamos nesses exemplos, percebemos o quanto é importante respeitar a santidade de Deus e medir nossas palavras. Como está escrito em Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos agora conhecer os dois últimos casos que reforçam essa lição. 8. Titã do Challenger, a equipe da NASA. Em 1986, durante uma coletiva de imprensa sobre o lançamento da nave espacial Challenger,
um dos engenheiros responsáveis, teria declarado com confiança: nem Deus pode impedir que esse foguete voe. Infelizmente, apenas 73 segundos após o lançamento, a nave explodiu no ar, matando todos os 7 tripulantes a bordo. O desastre ficou marcado como um dos maiores fracassos da história da NASA e um lembrete de que a soberba humana não pode superar os limites impostos por Deus. Eis que o orgulho será abatido e a altivez do homem será humilhada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2:17. 9. Freddie Mercury, vocalista da banda Queen, era conhecido por seu talento e sua vida extravagante. Em algumas apresentações, ele chegou a usar símbolos religiosos de forma sarcástica, inclusive ridicularizando elementos da fé cristã. Mercury morreu em 1991, aos 45 anos, devido a complicações da AIDS. Sua morte gerou debates sobre a fragilidade da vida e como o sucesso e a fama não podem garantir a paz espiritual. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Mas agora você pode estar se perguntando: e aqueles que zombaram do Senhor e não morreram? E aqueles que estão vivendo como se tudo fosse uma maravilha? Bom, o que podemos dizer é que é um mistério. Só o Senhor nosso Deus é quem sabe o que faz, e para tudo há um motivo, mas nem tudo nos será explicado. Então, leia a palavra, busque ao Senhor e se entregue de todo o coração. A história nos mostra que palavras e ações que zombam de Deus têm peso e consequências. Esses exemplos servem como um alerta poderoso. Devemos sempre reverenciar o sagrado, pois, não se enganem, de Deus não se zomba. Gálatas 6:7. Se você ainda não tem um relacionamento próximo com Deus, este é o momento. Leia a Bíblia, ore e procure conhecer mais sobre o Senhor. Aproxime-se dele enquanto há tempo. Obrigado por assistir até aqui. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Caminho da Fé para mais conteúdos que edificam a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.